Aprender a criar uma página em branco no Adobe Photoshop para as nossas criações digitais. Então, primeiramente, a gente vai procurar o Photoshop, o aplicativo PS. Aqui ele está abrindo o aplicativo, né, da Adobe Creative Cloud, que é uma assinatura, né? E ele está carregando o software. Bom, primeiramente, então aqui você tem as pastas para você abrir: arquivo, editar, imagem, camada, texto, selecionar, filtro, visualizar, plugins, janela, ajuda. Uma nova página, você pode criar por aqui, abrir um arquivo, por exemplo. Eu posso clicar em arquivo, por exemplo, arquivo novo. E aí em recente, eu vou escolher o tamanho do meu papel. Então, recente, eu vou digitar aqui papel A4, formato A4, né? O formato A4, então eu vou procurar aqui na escala de medidas, tem que ser escala de centímetros ou milímetros para a gente trabalhar no Brasil, né? Então eu vou trabalhar com centímetros e a medida do papel A4 na largura é 21 centímetros por altura 29,7 centímetros. Vou escolher como resolução. Resolução é a quantidade de pixel por polegada. Você pode trabalhar com 300, com 200, 150. Quanto mais resolução, melhor a qualidade da imagem. Então, vou trabalhar aqui com 300 de resolução, 300 dpi, cor RGB, que é a cor relacionada à tela do monitor do computador, pixel polegada, e vou clicar em criar. Então, aqui eu já criei a página em branco para trabalhar no formato A4, no papel A4. Essas ferramentas são ferramentas fundamentais para a gente trabalhar com design. Aqui também a gente encontra outras ferramentas, como camadas, por exemplo. A camada ela vai te mostrando, esse é o plano de fundo, que é o papel A4. Eu clicando no cadeadinho e liberando ele, eu posso digitar aqui o nome do papel, por exemplo. 2 cliques. Então aqui eu posso colocar papel A4, por exemplo, para eu saber que aqui é a definição do meu papel. Papel A4. Clico fora, então ele está definido dessa forma. Para salvar esse arquivo, então eu quero salvar essa página A4. Vou clicar em arquivo, salvar como, no caso eu estou trabalhando aqui com iMac, então eu vou salvar no computador. E aqui eu vou colocar ele na pasta, uma nova pasta dentro de mesa, que é a área de trabalho. Então aqui papel A4 já está marcado, PSD, que é o tipo de arquivo do Photoshop, mesa, salvar, ok. Então eu salvei essa página, ela já aparece o nome aqui também, ó, papel A4 PSD. Está feito assim. Vou criar agora um papel A3, formato A3, que é um pouquinho maior, é o dobro do papel A4. São os papéis que a gente trabalha muito para fazer design em geral, né? Para você imprimir também numa impressora A4, colorida, uma impressora A3. Então você trabalha com essas medidas aqui. Se for um plotter, né, uma impressora maior, você pode trabalhar com medidas maiores. Então, para fazer o papel A3, arquivo, novo, recente. O papel A3 ele tem a medida da largura do A4 da altura do A4 na largura, 29,7. E ele tem o dobro da largura do A4 aqui, então é 42 centímetros. Ele é um pouquinho maior. 300 dpi é o dobro, né? Pixel polegada, RGB, criar. Visualmente, você olhando, não parece a mesma coisa, né? Parece o mesmo tamanho, mas não é. Você já definiu o tamanho desse papel. Vou clicar aqui no cadeado, vou pôr aqui papel A3, formato A3, né? E vou salvar ele aqui então, novamente. Arquivo, salvar como. Eu vou salvar no meu computador, então, aqui no computador. Já vou colocar aqui o papel
A3. Estou salvando na mesa. Salvar. Ok. Então a gente vai perceber que ficou o papel A4 e o papel A3. Para eu ver claramente essa definição dos tamanhos, você pode clicar em visualizar réguas. As réguas são as linhas de demarcações das linhas horizontais e verticais do seu design. Então, do ponto zero, que é esse canto, o zero está bem aqui no começo do papel, né? E vai até aqui, você vai ver, vou mudar a escala da régua primeiro, clico com a direita do botão, mudo para centímetros. Então, a gente vai ver a medida em centímetros, ó. Aqui é 21, desculpa, esse aqui é o A3, né? 29,7. Descendo aqui, você vai ter 42 aqui embaixo. Então, tem 29,7 por 42. Você vai para o papel A4, você vê que já muda. Visualizar régua. Clicar. Já está em centímetros, né? Aqui, ó, centímetros. Então, você vê que é o formato do papel A4. Então, isso é muito importante você trabalhar a escala. Toda vez que você mexer no papel, mudar a escala antes de abrir o papel. Vamos supor que eu quero fazer um papel A4 virar papel A3. Então, esse aqui já está pronto, está salvo como A4. Ah, mas eu quero trabalhar num design maior. Como que eu posso fazer isso? Eu vou em imagem, tamanho da tela de pintura. Eu clico em tamanho da tela de pintura. Então, eu tenho aqui, eu mudo para centímetros. A minha medida está em A4. Eu vou mudar para papel A3. Então, vou pôr aqui 29,7, sempre lembrando de mudar a escala para centímetros, né? Por 42. Vou dar um OK, você vai perceber, vou dar um Ctrl menos aqui, um Command menos, você percebe que a área do papel A4 é essa e do A3 é esta. Como que eu faço para preencher este branco aqui? Eu clico na ferramenta Conta-gotas, essa daqui, clico no branco, o branco vem para a área de preenchimento, que é esta, definir cor do primeiro plano, está aqui, né? E eu pego aqui essa latinha de tinta, ó, lata de tinta. Geralmente a ferramenta degradê está na frente. Você clica e segura, aparece a latinha de tinta, a cor é branco, você clica e ela preenche tudo em formato do A3. Então, do A4 eu fui para um papel A3. E eu salvo novamente aqui esse papel. Como eu já tenho um A3 feito, né? Vou colocar aqui um A3 novo. Então, tiro aqui 4, coloco 3 novo. Photoshop, salvar. Ok. Então, criei um papel novo do Photoshop. Está aqui. E aqui eu tenho o A3 primeiro que eu fiz. Quero fazer a mesma coisa ao contrário. Eu tenho um A3 e eu quero reduzir para um papel A4. Como que eu faço isso? Volto lá também, novamente, em imagem. Tamanho da tela de pintura. A tela de pintura é o tamanho do seu papel. É diferente de tamanho de imagem, tá, gente? Então, quando você vê tamanho de imagem, está relacionado ao tamanho da DPI da sua imagem e do seu papel. Não é aqui que você altera. Aqui você altera a configuração do seu design. Não mexe aqui, não muda tamanho de imagem. Vai em imagem, tamanho da tela de pintura. Aqui eu faço alteração. Coloco centímetros, mudo para 21 centímetros por 29,7. Eu clico em OK, continuar, ele já diminuiu. Então você vai perceber pela régua, né? Então, vou dar um zoom aqui com a lupa. Você vai ver que aqui 0, 21 está aqui, 0, 29,7 está aqui. Então, você já tem, eu não preciso cobrir a área do papel, porque eu reduzi o papel. Eu vou tirar esse pedaço que está aparecendo, a gente percebe a margem, né, do antigo A3. Eu clico aqui na ferramenta Corte. Dou 2 cliques na tela e ela corta tudo que estava fora. Então você percebe que aquela marca não aparece mais. Ó. E eu vou salvar novamente, arquivo, salvar como. Era um A3, vou colocar aqui um A4.
novo. Sempre salva o arquivo, né? Salvar, ok. Então, dessa forma, você entende como cria um papel. Importante lembrar da resolução. Vou abrir aqui novamente, né? Então, o que é importante? Você, no recente, você colocar o título do papel. Então, você vai lá e digita papel, né? Ou design que você estiver fazendo. Papel A4. Você olha a escala, centímetros ou milímetros. Vamos supor que eu vou trabalhar com milímetros. Então, como fica milímetros? 21 centímetros fica 210 milímetros. 29,7 centímetros do A4, 297. Né? Então, 1 milímetro fica sem a vírgula e o número fica inteiro. E a escala é a mesma, criar. Então, eu criei um novo papel, só que na questão, olhando a imagem, você vai ver o tamanho da imagem de pintura. Aqui está em centímetros, mas se você mudar para milímetros, é aquela medida que eu te falei, 210 por 297, ok? E é isso, pessoal. Abraços.